Fala, gente, tudo beleza? Vamos comentar brevemente aqui as questões da Unicamp, dessa primeira fase deste ano. Foram 10 questões, normalmente questões bem tranquilas, bem acessíveis, que abordaram assuntos clássicos, bem consagrados de ensino médio. Para a gente passar um pouquinho pelas principais, uma questão abordando um gráfico de taxa metabólica em função da temperatura do ambiente. O examinador queria que você identificasse que curva A ou B representa o ser humano, que é um animal endotérmico. Então teria que lembrar que a nossa taxa metabólica tem que ser alta quando o ambiente está frio, exatamente para a gente poder se manter aquecido, e ela tende a diminuir conforme o ambiente esquenta. Uma questão legal. Tivemos uma questão de anfíbios, falando da vulnerabilidade que esses animais têm, por exemplo, para eventos de extinção, e aí relacionar a pele permeável, super suscetível à infecção de fungos, por exemplo. Mas uma questão clássica, também muito falada em aula. Tivemos uma questão de organela, a relação de converter cloroplasto em amiloplasto, quando você tem, de repente, oferta muito grande de matéria orgânica que vai ser acumulada nos amiloplastos, uma questão bonitinha, meio de citologia, meio de botânica. Uma questão aí já de saúde humana, falando de DSTs, eram 3 doenças causadas por bactérias e que eram veiculadas pelo sexo, a gonorreia, a sífilis e a clamídia ou clamidíase, né? E você relacionar, por ser bactéria, com a seleção feita por antibióticos e o perigo que a gente tem, de repente, de uma resistência bacteriana. Uma questão clássica de conceitos de genética, o aluno tinha que preencher lacunas com definições famosas como gene, código genético, genoma. Essa aí acho que não representou grandes dificuldades. Tivemos uma questão de ecologia de bioacumulação, falando do chumbo que se acumula ao longo das cadeias alimentares e tende a ter maior concentração nos predadores de último nível trófico, os animais de topo de cadeia, ou que são muito longevos, que vivem muito tempo, então tem tempo para comer bastante, acumular aquele metal pesado no corpo. Tivemos uma questão de especiação, falando do istmo do Panamá, das espécies de camarão de um lado e de outro, por que elas têm ancestralidade comum? Porque houve ali uma barreira geográfica representada pelo istmo, e aí o curso evolutivo dos dois lados aconteceu de forma separada. Uma questão de fotossíntese, essa parecia que ia ser uma questão muito difícil. Ele falava do metabolismo ácido das crassuláceas, chamadas de plantas CAN. Aí você fala, puta, uma planta CAN, enunciado difícil, mas também era tranquilo. Era você saber que apesar dela reter o gás carbônico durante a noite, quando ela está com os estômatos abertos, a fotossíntese, claro, aquelas fases iniciais dependentes da luz, só vão acontecer durante o dia, porque depende de luz. A respiração, não importa muito em que planta nós estamos falando, acontece o dia inteiro. Se a planta não respirar, ou de dia ou de noite, em algum momento que seja, ela morre, por falta energética. Então, só assustou o enunciado, mas a resolução era tranquila. E uma questão, talvez essa aqui, a que tenha dado um pouquinho de trabalho, que falava do tipo de concha dos moluscos, que podia ser destrógira ou levógira, virada para um lado ou virada para o outro. Apesar de ser um padrão de herança genética não muito usual, não trivial, porque se trata de herança citoplasmática, não é um caso clássico das leis de Mendel, por exemplo, as informações necessárias para chegar na alternativa correta estavam no enunciado. Então, se você fizesse o cruzamento proposto, e era um cruzamento de um par de alelos, tranquilinho, e pegasse as informações do texto, não dava para errar. Então, o enredo foi muito legal, muito criativo, mas se o aluno se baseasse ali, ele tinha um porto seguro para acertar o exercício. Espero que vocês tenham feito uma boa prova e agora vamos para a segunda fase. É isso. Um grande abraço a todos. Fiquem bem!